Olá, bora fazer uma viagem para um lugar que todo mundo conhece bem? O supermercado. Só que hoje a gente vai com uma lupa na mão para tentar enxergar um mundo que muitas vezes está ali, escondidinho bem na nossa frente, o mundo dos alimentos transgênicos. Sabe aquela situação? A gente está lá, parado no corredor, olhando para a embalagem, tentando entender o que aquele monte de símbolos e letrinhas querem dizer? É uma confusão, né? Pois bem, hoje a gente vai desvendar uma parte bem importante desse mistério. Vamos começar nossa exploração? Nossa primeira parada é aqui, na seção de frutas, verduras e legumes. É o melhor lugar para a gente entender a base de tudo. Afinal de contas, o que é um alimento transgênico? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a definição é até que bem direta. Um OGM, ou organismo geneticamente modificado, é um ser vivo que teve o seu DNA, o seu material genético, alterado em um laboratório. A ideia é como se fosse um copia e cola genético. Pega-se um gene de um organismo e se insere em outro, criando uma combinação que a natureza por si só não faria. Agora, olha que interessante. Nós, seres humanos, já modificamos plantas e animais há mais de 10 mil anos, lá no comecinho da agricultura. Sabe aquele processo de escolher as melhores sementes para plantar no ano seguinte, ou cruzar os bois mais fortes? Isso é um melhoramento seletivo. A engenharia genética moderna, por outro lado, é uma coisa completamente diferente. É uma técnica de laboratório super precisa e muito, mas muito recente. Embora a gente esteja aqui no hortifruti, os verdadeiros protagonistas dessas histórias no Brasil são esses aqui. O milho e a soja, que são plantados no país, são todos transgênicos. E é claro, eles não ficam só por aqui. Pelo contrário, são base de um monte de produtos industrializados que a gente vai encontrar nos próximos corredores. Então bora pro próximo corredor? Bom, então é aqui na parte dos industrializados que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Porque é aqui que entra a verdadeira guerra dos rótulos. E essa imagem que ela resume basicamente. Porque de um lado a gente tem o famoso T dentro do triângulo amarelo, né, que pela lei brasileira, qualquer produto com mais de 1% de ingrediente transgênico tem que ter esse símbolo. Enquanto do outro lado a gente tem os selos voluntários, que são do tipo não OGM, que as empresas colocam para se destacar no mercado, como um diferencial mesmo. E aqui que a gente chega no grande X da questão, né? Porque enquanto de um lado tem o grupo de consumidores, grupo de ambientalistas, que levantam preocupações bem sérias com o risco de criar novas alergias, com o aumento do uso de agrotóxicos, riscos para o meio ambiente, a gente tem do outro lado um conceito científico muito forte de órgãos como a própria OMS, que dizem que os transgênicos que estão hoje no mercado são seguros para comer e que o risco de problemas é praticamente mínimo. Então, no meio dessa briga de informações, o marketing ele acaba apontando para algumas questões meio duvidosas. Porque essa moda do não OGM, ela ficou tão grande que até a água mineral, que basicamente não tem que ser modificado, começou a aparecer com esse selo. Então é um lembrete muito bom pra gente sempre manter o pé atrás e sempre manter o senso crítico bem apurado. Além disso, a gente tem a grande reviravolta dessa questão, que é um lugar em que o transgênico fica ainda mais invisível, que é no açougue e na parte de laticínios. Porque aqui o que a gente vê, de fato, não reflete o que acontece por trás. Então, ali a picanha, o frango, o leite, queijo. Basicamente, tanto no Brasil quanto na União Europeia, carne, leite e ovos de animais que foram alimentados com ração transgênica, que é feita basicamente de soja e de milho, não precisam levar o rótulo de transgênico. Então, isso é o que a gente pode chamar de a comida da comida, que acaba sendo um L muito importante da cadeia produtiva, que fica totalmente fora da rotulagem que chega pra gente. E essa questão da ração tem consequências bem diretas mesmo na produção. Que a gente percebe aqui, por exemplo, que um estudo com frangos de corte mostrou que os animais que comeram ração sem transgênicos tiveram um desempenho de 3,6% pior na conversão alimentar. Então, basicamente, o que isso quer dizer na prática é que eles precisaram comer 3,6% a mais de ração para ganhar o mesmo peso. Isso pode até parecer pouco, mas imagina isso numa escala de uma grande produção. Essa diferençazinha se torna um fator enorme no custo, no preço final e até na quantidade de recursos utilizados, né? E aí a gente para pensar, mas qual é o impacto global dessa tecnologia? Esse estudo da Universidade de Purdue tentou calcular qual seria o prejuízo se os transgênicos simplesmente sumissem do mapa. A estimativa foi de uma perda de quase 10 bilhões de dólares por ano para a economia mundial, então é muito dinheiro. E isso reflete o quanto essa tecnologia impacta a produtividade no campo e, consequentemente, o preço da comida no mundo todo. E o impacto, ele iria muito além do dinheiro, né? Porque o mesmo estudo, ele projetou que sem os ganhos de produtividade que os transgênicos trazem, a gente precisaria de muito mais terra para produzir a mesma quantidade de alimento. E mais desmatamento significaria um aumento bem considerável na emissão dos gases de efeito estufa. Certo. Depois de todas essas informações, a pergunta que fica é: e aí? Como é que se faz para escolher? Vamos então a um guia rápido e prático para quem quer tomar uma decisão mais informada na hora das compras. Então, para quem decide evitar os transgênicos, o caminho é mais ou menos esse. Primeiro, procurar os selos. O selo orgânico, por exemplo, já garante que não tem OGM. Segundo, ler a lista de ingredientes com atenção, principalmente nos produtos processados. Ficar de olho em qualquer derivado de milho e soja. Terceiro, no açougue ou nos laticínios, a alternativa é procurar produtos de animais criados a pasto.
o chamado grass-fed. E por último, uma dica de ouro: comprar em feiras de produtores locais e preferir alimentos da estação. A chance de serem produtos convencionais, não transgênicos, é bem maior. No fim das contas, essa nossa viagem pelo supermercado deixa a gente com uma pergunta bem maior. A escolha que se faz ali, na frente da gôndola, é uma decisão que afeta só a saúde de cada um? Ou será que ela também tem um peso na balança do futuro da produção de alimentos e do impacto ambiental em escala global? Fica aí a reflexão para a gente levar para casa junto com as compras. Até mais!